Vocês viram que Alessandro, quando falara acerca da sua dor, foi uma dor exposta. Teve sinal de sangue sangrando, de sangue escorrendo. Isso logo que nasceu. Anos depois, também a dor, que é algo interessante, porque ela avisa que tem alguma coisa errada. E anos depois, outra vez se repete, de novo com dores, e depois até com rebeldia. Quando o organismo tem dor, é porque tem algo de errado. Mas quando a dor é no coração, e você, pior, não sabe a origem, porque se você foi traído, traída, algum amigo lhe decepcionou, humilhou, falou mal, palavras torpes de maldição liberadas sobre você, desprezo, humilhações, tudo isso é fácil. Basta ir numa terapia, buscar a causa, elidir os sintomas e a cura é ensejada. Mas o incrível é que a maioria das dores internas, de feridas internas, a gente não sabe de onde vem. Por isso que quando alguém diz assim, fulano está com depressão porque perdeu o emprego, fulano está com depressão porque perdeu o pai, a mãe, um ente querido, fulano está com depressão porque está com câncer, está terminal, e por aí vai. Então não é depressão. São sintomas depressivos, porque a depressão você não sabe a causa. Assim como também quando você está sozinho e bate uma solidão, quando você está rodeado de gente, e dói de tal forma e você não sabe a causa. Você tem amigos, tem parentes, tem irmãos, tem pessoas que convivem com você, mas dói. E o inconsciente reprime, e aquilo é manifestado de outra forma, assim como tem ainda outros problemas, algumas outras feridas fáceis de serem enxergadas, serem percebidas na alma, mas quando você não consegue perceber, complica. O tratamento começa quando você vai buscar a causa. E sabe qual é a coisa mais difícil? Esse papel não é só de nenhum terapeuta. Esse papel é de todos os cristãos, de ajudar as pessoas a livrar-se dos traumas existenciais. Eita! Por que é que eu estou aqui? Para que é que eu vim? O que é que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Afinal de contas, essa questão, a gente abre isso no próprio discipulado. Mas uma das questões mais doloridas, que é a doença da alma, a ferida da alma, que geralmente são manifestadas por um esgotamento físico ou emocional, às vezes você não entende porque é tão profundo que você não percebe a origem. E quando isso acontece, isso gera confusões mentais, confusões às vezes psíquicas, confusões emocionais, e que às vezes basta você dizer uma palavrinha com alguém, essa pessoa explode. Mas se essa pessoa escutar outras pessoas falarem tantas coisas com você, ela não explode. E aí não dá para entender. Uma das características da doença emocional, ou da doença interior, ou da doença psicológica, ou da doença de um trauma vivenciado ou escolhido, do passado, geralmente ela não se resolve. É único que não se resolve com
remédio. Incrível, né? A maioria das patologias, que elas sejam de órgãos, de a parte epidérmica, ou de qualquer parte do organismo, exceto a estrutural emocional, ela não se resolve com remédio. Todos os remédios tomados para essas questões são tão somente para minimizar o desequilíbrio emocional de um lado extremo ou do outro, para ter a situação homeostásica. O quê? O equilíbrio da vida. Para quê? Para eu buscar solução na terapia ou no altar de Deus e solucionar a minha vida. Isso é um ponto muito clássico que na Bíblia a palavra alma, ela é entendida e caracterizada como um coração. E muitas vezes ela é tida como centro de inteligência dos sentimentos, de vontades e de emoções. As lembranças negativas, elas ficam lá escondidinhas no coração, e ao passar do tempo, elas aparecem provocando alguns sintomas, algumas atividades, algumas atitudes, que você mesma não entende por quê. Principalmente quando é fruto de um abuso sexual. E é impressionante como tem pessoas com traumas existenciais, seja por abusos sexuais, seja por abusos morais, seja por abusos verbais, seja por abusos e humilhações. As mensagens negativas são resultados de um passado sofrido. E muitas vezes você não consegue descobrir, porque essas más lembranças são frutos muitas vezes de ódio, de orgulho, de violência nas ruas, de medo, de luta diária constantes, desejo de vingança, desejo de humilhações, inconstâncias, mentiras, e aí vai uma série de coisas maléficas que nos só fazem mal à alma. Muitas vezes a gente não sabe de onde vem, pasmem. O local que tem a responsabilidade de nos cuidar, de nos amar, de nos preparar, é o local mais centralizador de alvo dessas lembranças negativas, que é a família. Às vezes a família dá acesso a pessoas que não era para dar. A família dá acesso à confiança a pessoas que não eram confiáveis. Às vezes, por uma série de fatores, a própria família percebe nas relações interpessoais do crescimento de uma criança, de um adolescente e de um pré-adulto, exatamente atitudes ruins e que não sabe resolver como fazer. Por quê? Porque agora se tem uma personalidade desajustada. Às vezes até podemos entender e classificar e conceituar como um caráter desajustado. Porque isso reflete esse comportamento nas pessoas no colégio, na faculdade, no trabalho, nas relações com amigos, e a gente prefere se esconder no ostracismo. Não que a terapia não resolva, porque o próprio Jesus disse que os doentes precisam de médicos, e ele mesmo curou cego com lama. Ele podia muito bem curar sem precisar fazer o cuspe com a areia. No aspecto genético, como no espiritual, reflexo dos nossos antepassados e dos parentes imediatos com quem convivemos, gera problemas sérios em nossos corações.
A palavra de Deus em 1 Timóteo 5:8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um desconto rente. É Bíblia. É Bíblia. Paulo, já escrevendo a Timóteo, ele já estava preocupado com essas faltas de acompanhamento, de soluções de problemas sérios que tinha nos adolescentes e em adultos, porque quanto mais velho vai ficando, mais difícil será a cura. Difícil, não é impossível. Por isso que Freud tinha um pensamento de não curar idosos. Outro ponto, além de família, é a cultura secular. Uma cultura que menospreza, inferioriza, porque se não atingir um nível social adequado, se eu não tiver uma gravata Pierre Cardin junto ao meu grupo, esse grupo me exclui. Se eu não tiver um carro do nível do meu grupo, esse grupo me estabelece como estereótipo para me afugentar. Então, essa característica secular também provoca doenças na alma. Por quê? Eu não tenho dinheiro para comprar um perfume francês, mas eu faço de tudo para comprar um perfume francês, porque as minhas amigas vão gostar, eu vou estar inserida nesse processo, ou minha calça, não sei qual é a calça de marca, ou se o blazer é da Brookfield, ou se é de qualquer loja especial. Às vezes a gente começa a valorizar muito mais as etiquetas do que o ato em si. Outro ponto, além de família e de cultura secular, é essa religião legalista que se tem em algumas igrejas e religiões, que na verdade não se atinge um determinado padrão de perfeição. Esse aí está afastado e se afasta. Por quê? Porque se ele não for perfeito, eu tiro ele do processo. Que nem eu mesmo sou perfeito. Então como é que eu posso esperar a perfeição do outro? Viver daquele meio, a pessoa tem que se esforçar ansiosamente para alcançar esse status, esse padrão, para poder ser correspondido. E a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, verso 24 diz bem claro acerca desse legalismo desenfreado. E pasmem, uma das coisas mais sérias que se tem no manicômio são frutos de sofrimentos de almas abatidas e sofridas. Não tire a atenção aqui, por favor. Deixa a criança brincar. Aqui. Se Graça puder levar a criança lá para brincar lá fora, eu até prefiro. Eu nunca faço isso, mas eu prefiro. Porque Deus vai curar a gente aqui com essa palavra. Eu não sei se isso aqui é uma pregação ou se isso aqui é uma aula de correção de ferimento sério de corações que estão aqui dentro. Feridos, inclusive gente fora daqui. A palavra de Deus em Gálatas diz: desse modo a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Ou seja, nem isso se valoriza mais, a fé em Cristo Jesus, porque exige a aplicabilidade da lei de tal forma que o amor não tem mais a importância devida. A lei é muito mais importante e crucial a ser vivida, a ser aplicada, do que o amor. Por isso que tem tanta gente no manicômio originário, pasmem, das igrejas evangélicas. Proporcionalmente, se você vai visitar os doentes mentais, hoje reduziram muito com uma específica lei de manicômios e acompanhamentos de doentes mentais, você vai ver que uma boa expressiva parte vem da igreja. Por legalismo. Outro ponto, além de família,
cultura secular, legalismo cristão ou legalismo de igreja, tem as escolhas erradas ao longo da vida. Eu vejo casamentos mistos sendo escolhidos hoje. Mas daqui a 10 anos, vão querer chorar as mínguas e eu não estou nem aí. É como você orientar, se você não precisa fumar, não fume. Quando está com câncer morto, eu não vou orar. Está morrendo de câncer no pulmão, não vou orar. A não ser que você se chegue a Jesus. Porque pode ser trabalhado? Pode. Tem solução? Tem. A primeira solução, quando uma pessoa dependente de um tabagismo chega no médico e diz: você só tem 90 dias de vida, você não pode mais viver. O que acontece com essa pessoa? Ela não morre. Por quê? Ela tem a pulsão de vida de tal forma que reverte toda a situação e os médicos são enganados. Porque a vontade de viver é superior à pulsão de morte, que é a baixa defesa que começa a estabelecer algumas coisas. É difícil? É. Eu já fumei. Já fumei cachimbo, cigarro e charuto. Fui viciado em cigarro. Mas me libertei. Então eu tenho uma autoridade para dizer isso, como terapeuta, como pastor, mas também como pessoa. É fácil? É não? Tem coisa mais gostosa de clima chuvoso como esse? Nós acendemos um cigarro depois de um cafezinho. À noite, nós pensarmos na vida, fumando. Tem várias razões. Eu defendi até os pontos de vista acerca do cigarro. Até as pessoas que fumam, que são dependentes de tabagismo, precisavam, na verdade, de tê-los, porque essas pessoas não sofrem do mal do Parkinson. Veja que coisa absurda. Assim também como as decisões erradas, o ser humano é dotado de inteligência, vontade própria, sentimento de livre-arbítrio e poder escolher o que quer, por isso se torna responsável pelas suas próprias decisões. Eu não posso dizer que é alguém que foi viciado em jogo, porque eu também já fui viciado em jogo. Eu só não fui viciado em drogas, que eu não sei nem como curtir drogas, esse negócio. Não sei. E nem bebida alcoólica, eu também não. E a tendência é, sempre, você fuma por amostração, por exibicionismo, e depois fuma por dependência. Você bebe de forma social, depois por ser inserido no meio, e depois por dependência. É normal. Todo homem que é viciado em drogas ilícitas, foi um dia viciado em drogas ilícitas. E antes de ser dependente das drogas lícitas, era só social. Eu não estou falando aqui nada sobre a égide, sobre o viés da espiritualidade. Estou falando só a visão da relação terapêutica com alguém que sofre. Lamentações 3,39 diz que, mesmo sendo assim, sabe, quando se assume procedimentos errados e atrair para si doenças na área emocional, muitas vezes no que tange a própria alma, porque o recurso das consequências são inevitáveis, porque é uma consequência que gera outra consequência. Você, quando tem o poder da escolha, você tem que saber o que você está escolhendo e as consequências dessas suas escolhas. Lamentações 3,9 diz: como pode o homem reclamar quando é punido por seus próprios erros e pecados? É Bíblia. É Bíblia. Não, mas pastor, foi na época da ignorância. Eu escolhi quando eu não tinha conhecimento da verdade. Aí Deus perdoa. Então você, obrigado, Vaso. Então você tem uma oportunidade de se libertar. Você tem uma oportunidade de se libertar. É fácil? É não. Porque dá uma vontade compulsiva. Isso é compulsividade. Uma vontade compulsiva de suprir um vazio
dentro de si que esse vazio é do tamanho de Deus. Então tudo que você fizer não vai conseguir suprir, não vai conseguir preencher. Outro ponto, além das escolhas erradas, da religião legalista, da cultura secular e da família, tem exatamente quando você abandona a Deus. O sentimento é uma faculdade da alma, e cada vez que o homem despreza Deus, ele se entrega a sentimentos perversos. E perversidade não é fazer maldade com o outro. Perversidade, que estou me referindo, eu escolhi esse termo, para fazer a maldade em si. Em si. Magoar o coração, seu próprio coração. Magoar o seu próprio coração, que é uma extensão do coração de Deus. Mas a Bíblia diz, e como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, lá em Romanos 1:28, como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Se eu escolhi, eu tenho que responder pelos meus atos, pelas minhas escolhas. Por isso que está a relação belíssima do homem com Deus. Quais são as outras fontes que podem gerar doenças da alma? Fontes que são produtoras de doenças do coração, não do coração cardíaco, do coração que a Bíblia se refere, do coração da alma em si. Tem várias outras aqui, mas eu quero escolher uma que é muito forte, que eu diria que eu vivenciei muito já no meu consultório, é as pessoas não entenderem a graça de Deus. Não entender a graça de Deus. Graça é uma bênção imerecida. E as pessoas são perdoadas por Deus, mas não querem se perdoar. César disse uma coisa enquanto ministrava aqui. Ele disse: liberte-se do seu sentimento de culpa. Se Deus abençoou pelo perdão, não cabe a mim nem a você cobrar de você mesmo um direito sobre o seu erro. Você errou, acabou. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se Deus perdoou, como diz lá em Miqueias, que ele jogou todos os nossos pecados para o mar do esquecimento, não cabe a mim viver um sentimento de culpa constante e duradouro e gradual para eu mesmo sofrer. Entre outros versículos que nós teríamos, Jeremias 1:5, Jeremias 31:3, as pessoas geralmente não refletem essa característica de Deus, eles não valorizam o amor que Deus tem por nós. E esse amor é expresso em João 3,16. Todos nós sabemos qual é a relação. Embora que tem 6 da turma do discipulado me devendo essa recitação desse versículo. Não é, Sandro? Ter-nos conhecer antes de sermos formados no ventre, Deus fala em Jeremias 1:5. Ter-nos um amor eterno, claro, em Jeremias 31:3. Entre outros aqui, mas uma coisa muito forte, que ainda é muito claro nas pessoas que sofrem de mágoas, de ressentimentos, de dores no coração, é a falta de perdão. É incrível como as pessoas continuam sofrendo por falta de perdão. Quem não perdoa vive amargurado, complexado, com o coração ferido, com sentimentos maus acerca da pessoa que o magoa. Como não sabe vivenciar a graça, também não consegue viver com os seus sentimentos de amor, perdão, renúncia e o pior, tolerância. E o pior é que um dia eu recebi uma paciente há
há muitos anos atrás. Ela tinha abortado de gêmeos. E ela não admitia isso. Ela sofria muito. Sofria muito. Eu passei, eu acho que uns 4 meses trabalhando esse sentimento de dor sobre essa mulher. E eu não podia trabalhar no aspecto da espiritualidade, porque ela não tinha conhecimento de uma relação com Deus. E isso dificultava todo o trabalho. Mas eu disse, filha, você se arrependeu? Sim, mas dói. Dói muito. Porque eu tirei vida que estava dentro de mim. Disse, eu sei que dói. Mas você está querendo agora tirar outra vida que está dentro de você, que é a sua vida. Deus lhe perdoou porque você se arrependeu já. Você não precisa mais sofrer. O sentimento de culpa vem da sua consciência. A sua consciência é a voz do Senhor, mas ela não é ouvida porque a sua consciência racional impede a voz de Deus falar dentro de você. Outro ponto que acontece muito, como outras fontes operadoras de feridas interiores, é exatamente essa espiritualidade excessiva que as pessoas têm. A palavra de Deus, Pedro escreve bem claramente, crescei na graça e no conhecimento. Se você cresce só na graça, vira fanático, vira essa espiritualização, tudo é espiritual, tudo é espiritual. O demônio não tem nada a ver e leva a culpa de tudo. E a gente tem que aprender o que é fisiológico, o que é psicológico e o que é espiritual. Mas muitas vezes nós queremos entender que o pecado não é uma transgressão e a transgressão não é uma iniquidade. Você vive em iniquidade e não quer realmente se livrar dela. Você reduz o grau dessa iniquidade para a transgressão, para depois que você reduzir mais o grau de transgressão, saber que você está pecando, porque o próprio Paulo disse, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso é uma dualidade filosófica da existência do próprio homem. A dor da culpa, a dor do sentimento do desprezo. Outro ponto, além dessa própria espiritualidade demasiadamente, que dizem até que hoje a sexta turma já sabe que não é para dar graça por tudo, mas dar graça em tudo. Às vezes você precisa aprender que você não vai ser vitorioso em todas as coisas, porque a decisão é tua muitas vezes. Então você não precisa se auto-enganar, uma pseudo-vitória constante, para dizer assim, gente, eu sou mais que vitorioso. Sim, mas isso é no mundo espiritual. Você é mais vitorioso em Cristo Jesus, então tudo você pode naquele que te fortalece. Sabe qual é o problema? É que a gente usa versículos que nos adaptem àquilo que eu estou formando. Mas quando Paulo diz, aprendi a viver na abundância e na escassez, não dá para mim, porque eu não sei viver na escassez. Quando Deus me leva para o deserto, eu não sei. E aí eu não posso dar graças por tudo. Mas eu preciso aprender a dar graças em tudo. Outro ponto é a opressão. Como as pessoas se oprimem, mas como é que eu mesmo exerço uma atividade de opressão sobre mim. A opressão é um ato de humilhar, de tiranizar, de sobrecarregar com peso. Você sabe que um exemplo bem bobo, simples de tirania, é quando uma criança chora. Uma criança chora. O que é que a mãe faz? A mãe vai lá, é óbvio que a mãe vai lá para atender. A criança está chorando por fome. Deu comida. A criança continua lá. Saiu, a criança chora. Ela vai lá e bota a mãozinha. A criança para de chorar. Eu estou produzindo um futuro tirano. Vygotsky já dizia isso. A criança só pode chorar ou por fome, ou por dor, ou por dengo. E quando ela chora por dengo e você atende, é um verdadeiro tirano que a gente está criando.
Porque as crianças agora, antigamente, como dizia o professor Sérgio Cortella, antigamente a gente dizia, filho, senta aqui para almoçar com seu pai. Hoje não, filho, onde é que você quer sentar? Hoje é assim. Filho, vamos comer feijão, arroz, farinha e ovo. Não, hoje não, o que é que você quer comer? Se estabelece uma tirania dos filhos sobre os pais. E é óbvio que nós homens vamos gostar de duas coisas. Que é bola e carro. Porque é o que a gente mais ganha. A mulher vai gostar de quê? Sempre. De boneca e de fantasia, de todas possíveis e imaginárias. Porque é isso que está se formando na criança no futuro adulto. Além da opressão, nós temos aqui um número de versículos, mas eu vou preferir sair agora para a cura. Qual o resultado da cura em si? Jesus, lá em Mateus 9:12, ele não repudia a terapia, ele não repudia os médicos, ele não repudia a ciência, pelo contrário, ele diz, Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, não necessita de médicos sãos, mas sim os enfermos. A palavra de Deus, ela é muito importante para a cura de uma pessoa ferida na sua alma. Romanos 8:2 diz, o Espírito de vida nos livrou da lei, do pecado e da morte. Provérbios 17:22 diz, o coração alegre é como um bom remédio. Tem coisa mais gostosa de você compartilhar uma alegria com as pessoas. A Raquel nos presenteou com uma determinada causa linda, que todos da igreja já sabem, do nosso amado Roberto. Coisa linda que Deus nos deu, da bênção de Roberto. A bênção não é só de Roberto, a bênção é de Rose, de Raquel, de Roberto, minha, da igreja de intercessão. Porque todas as vezes que a gente chega a ver Roberto, como a gente vê ele aqui, a gente se alegra com a sua presença, sim ou não? Vê que coral, ouviu, mano? Viu, mano? Ouviu? Aproveita esse coral para botar aqui para cantar. E é assim que a gente usufrui, porque bênção de um é bênção da igreja. E tem coisa mais gostosa quando a bênção vem como fruto das nossas orações. Se Roberto não acreditar, eu acredito. Por mim, por ele, nós acreditamos por mim, por ele, por vocês e por ele. A Raquel acredita, a Rosa acredita. Ele vai terminar fazendo como Albert Seib dizia: olha, se você pegar 100 crianças e vacinar só 90, tá bom. Mas as 90 do mesma região, porque os outros 10 serão vacinadas pelas brincadeiras que elas estando presentes. Então, a gente não pode abrir mão de Roberto. Se ele quiser fugir, a gente pega ele. Entendeu? A gente leva ele a pulso mesmo, assim, mas a gente leva ele, pelo amor que foi criado por esse homem. E agora não é mais Roberto, pai de Raquel. Não. Ele não é Roberto. Quem é Roberto, pai de Raquel? Não é mais. É Roberto, nosso irmão. Não é? Então ele perde a referência da filha, não é? Para ser com as suas próprias referências. Cura pela silência, cura pela palavra. O coração com saúde é a vida da carne. Provérbios. O coração do salmista ficou perturbado por inveja dos ímpios. Isso aí é o Salmo 93, isso é o Salmo de Asaf, quando ele sofre demasiadamente. E eu falei isso foi no discipulado, né? Eu acho que estou ficando doido. Ele sofre exatamente pelo fato de ter inveja dos ímpios. Mas depois ele percebe a besteira que faz e diz ao Senhor que bom é estar com Ele, bom é estar com Deus. A cura por intermédio das palavras. A palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito, isso aí que todos nós sabemos. E a receita para a cura da alma, a gente pode analisar, fazer uma análise introspectiva. O que lhe faz sofrer? O que lhe causa dor e angústia? Veja como você deve fazer, colocar-se diante do altar do Senhor. Primeiro ponto, orar ao Senhor. Filipenses 4:6,
fala muito bem acerca do que deve perdurar e permear a nossa mente. Isso é o primeiro ato na oração e numa vida de relacionamento com Deus. Ele diz: não andeis ansiosos por motivo algum. É legal isso, mas a ênfase desse versículo não é essa. Veja, pelo contrário, seja todas as vossas petições e solicitações colocadas na presença de Deus por meio da oração, súplicas e ações de graça. Você tem que se colocar no lugar para poder ser abençoado. 1 Pedro 5,7, todo mundo conhece, sabe, de cor e salteado, que lancei sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. E finalmente, o relacionamento pessoal. Quem é que já se viu aqui viver só? Ninguém consegue viver só. Nós precisamos um do outro, precisamos do abraço. Por isso que às vezes eu brigo, porque está tão distante, nunca mais vem me dar um abraço. Eu gosto, eu sou eu e grego, gosto dos filhinhos tudo perto. É feito mãe. Mãe, se pudesse, comprava um apartamento de baixo e outro apartamento de cima, e mais um prédio todinho só para a família, é assim ou não? Mas é porque não entende que a gente precisa ter a liberdade de ação, mas se possível a gente ficar todo mundo juntinho. E é bom demais, principalmente quando come pipoca e tomando Coca-Cola, com aquela desgraça gostosa demais. 1 Coríntios 12, 25, 26 diz acerca desse relacionamento humano: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Olha aí que coisa linda. Olha aí que coisa linda. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ana Paula daí? Eu estou vendo rival. Ah, está ali. Ana Paula disse uma coisa tão linda semana passada. É tão legal. Aí a gente vê assim, a Ana Paula, primeiro ela faz um bocado de coisa gostosa para a gente engordar. Ela é pior do que a Aninha. Tá? Então, mas ela disse uma coisa assim, que saiu da alma dela. E foi tão bonito, tão regozijante, que ela acha que só ela que usufruiu. Não. Quando você sai da presença do Senhor, no sentido de acabei de conviver com Deus, o Deus Altíssimo, e eu estava com Ele, sentindo a presença dEle. Quando eu saio com cara de besta, de tolo, assim, brilhando. É assim ou não? Deixa que pensem, que falem, se eu sou besta ou tolo, mas o meu rosto resplandece a glória do Senhor, pela alegria dos seus atos e dos seus momentos, para que não haja divisão. E ele diz exatamente para regozijar um com o outro. Além do relacionamento com o próximo, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Nós temos exemplo de José, de um relacionamento sério, íntimo com Deus, e que mesmo injustiçado pelos homens, ele foi honrado, ele recebeu dupla honra ao longo de sua própria vida. Outro exemplo bem categórico é o próprio Paulo. Paulo foi testemunha da morte de Estevão. Esse cara não merecia de jeito nenhum ser resgatado, mas ele foi, porque o amor de Deus, ele abrange a todos de forma igualitária. Mas Estevão morrendo, Paulo estava presente, era o oficial que estava presente. Mas tem outra história, além de Paulo e de José, tem uma história que é modelo de relacionamento, chamado a história de Jó. Isso chama uma expressividade de um relacionamento de coração ferido, dolorido, onde até a própria esposa despreza esse teu Deus. Quantas vezes deu vontade de desprezar o Deus porque perdemos emprego, porque quebrou o motor do carro, porque eu fui demitido, porque eu não tive sucesso em determinada coisa, e a gente desiste das coisas com a maior facilidade do mundo. O poder do pensamento. Filipenses 4:8. Termino com esse versículo, não apenas sugerindo para viver a cada dia, porque o próprio Deus, o salmista disse: este dia o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. A gente tem que dar graças
por esse dia, independentemente da opção. Esquece amanhã, esquece ontem, já passou, não dá para voltar mais. Nós vamos viver intensamente aqui agora. Esse viver a cada momento, tendo a perspectiva boa do amanhã. Billy Graham diz, tudo vai terminar bem. Eu estava um dia chorando, Maria Cláudia do meu lado, a dor era grande, da injustiça. Ela enxugou meu lágrimo e disse assim, tudo vai terminar bem. Essa filha da mãe, ela usou todo o meu linguajar de Billy Graham. E aí debaixo da lágrima veio o sorriso. Mas dói quando você é injustiçado, você não é reconhecido. Quando você sabe que você espera o reconhecimento dos homens, você se decepcionará. Maldito o homem que confia no homem. Mas bendito é aquele que não se assenta nas rodas dos que escarnecem. Você não imagina que um ato seu pode prejudicar alguém. Você não imagina que um pecado seu contra Deus pode prejudicar alguém. Deus está mandando eu dizer isso. Às vezes, eu pecando, não como pastor, o pastor peca, toda a igreja sofre. Gente, eu não posso nem pecar, nem comer mais, às vezes, não é? Ah, se Deus me autorizasse. Se você peca, transgredindo, a gente já sabe a diferença, não é? Transgredindo, é pecado consciente que você está pecando. Você prejudica alguém, além de você. Tem pessoas que observam você, a sua maneira de agir, de orar, de caminhar, de estudar, de comer. O seu jeito de ser é motivo para alguém ser abençoado. Filipenses 4:8, que é algo que eu uso muito, inclusive no meu trabalho. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor exista, nisso pensai. Esse é o principal ponto para você analisar. Mas pode ser que você esteja vivendo uma angústia e tenha as marcas profundas na sua alma. Ou esteja até tentando superar algumas coisas, problemas ou até atitudes que você não gosta. Melhorar a sua qualidade de vida, superar o sentimento de tristeza, enfim, procure ser sincero diante do Senhor agora. Você pode iniciar essa conversão, ou seja, essa maneira de agir, maneira de pensar, para poder mudar a maneira de agir, a partir de agora. Para trás, esqueça tudo que foi de errado. Esqueça as dores. Você tem o seu pastor para poder cuidar. Desabafe para ele aproveita, tem um pouquinho de conhecimento de psicologia clínica e vai te ajudar. Eu também já sofri bastante. Hoje eu tenho uma paz interior de viver uma vida sem pecar, mesmo sendo consciente que eu peco. Não sou um homem que não peca, vou repetir, mas não sou mais um homem que vive no pecado. Por isso que eu digo que nós não somos mais pecadores. Nós somos pessoas que pecam. Pecadores são aqueles que vivem no pecado. Porque agora eis que tudo se fez novo. Agora já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Quando dói em seu coração, pela ferida lá atrás, dói também o coração de Deus. Você ainda não imaginou que toda a sua atitude maléfica contra você está fazendo contra Deus. Se você não quer pensar em você, pense em Deus.
Se você não quer pensar em Deus que é invisível, pense no seu próximo que olha para você. Pense em pessoas que lhe amam. Eu duvido, um de vocês, ou você que nos vê pela internet, se você disser para mim que não existe uma pessoa que lhe ame, eu provo a você que existe. Mesmo sem citar Deus. Eu estou citando isso para você. Não se sinta sozinha, sozinho. Você não é sozinha. Agora tem um detalhe. Às vezes é preciso que você esteja em solidão. A palavra já está dizendo, dá uma oportunidade de você ficar só, para você ter um momento com Deus. Eu vou pedir ao Ministério de Louvor que venha aqui de novo, e Mauro vai escolher a canção que eles vão cantar da